Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Está começando aqui a nossa live. Olá, Aline. Olá, pessoal, tudo bem? Olá, 639 já está aqui com a gente. Tudo bem, pessoal? Esperar o pessoal chegar. Já já vou começar a contar para vocês sobre essa live. Amigo, você por aqui, que bom. Gente, eu tava ansioso e animado para voltar a fazer live aqui no Instagram, sabia? Depois de um tempo marcando presença aqui quase todas as noites. É muito legal hoje estar aqui voltando com essa live super especial e realmente vai ser muito legal, gente. A gente vai falar sobre pedagogia afetiva, a gente vai falar sobre aplicativos de relacionamento. E essa live é uma série de 3 que eu vou fazer em parceria com o 639, um novo app que vem aí para revolucionar. Gente, eu estou falando de verdade, é muito interessante, muito legal. Fiquem aí com a gente que a gente vai contar mais sobre isso. Mas além do novo app, do lançamento do 639, a gente vai falar sobre pedagogia afetiva, que é um tema que me comove muito, é um tema que eu tenho bastante interesse. Como vocês sabem, quem me acompanha aqui pelo meu canal sabe que eu falo sobre uma nova consciência, sobre a busca de uma nova forma de fazer, de viver em várias áreas da nossa vida e não poderia deixar de incluir nessa falar também sobre os nossos relacionamentos e sobre uma consciência num novo relacionamento. Hoje, oi Rafaela, pessoal chegando aqui com a gente. Eu vou começar trazendo já aqui, eu acho que é a Lígia que está aqui com a gente, ou se é o Edson, não sei. Já receber aqui com a gente. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. É o Edson. Oi, querido, tudo bem? Oi, Carol, como é que tu tá? Tudo tranquilo? Tudo tranquilíssimo, super animado. Estou esperando. Eu também tô. Eu quero, antes de tudo, te dar muito obrigado pela presença, pelo acolhimento. Foi muito carinhoso o acolhimento. A gente está muito feliz de verdade. Que bom, que bom. Estou super feliz. Estou esperando a Lígia, que vai entrar aqui com a gente também. E antes. Ah, Lígia entrou aqui agora. E aí eu vou aceitar aqui a Lígia. Ah, deixa eu ver se a Lígia. Lígia, manda a solicitação aqui para mim, para você participar com a gente. Bom, para quem está chegando agora, eu vou fazer de novo uma introdução aqui. Essa live é uma live super especial, é a primeira de uma série que eu vou realizar em parceria com o 639, um novo aplicativo de mais do que de relacionamentos, de conexões, a gente vai falar sobre isso aqui. E nessa live de hoje a gente vai falar sobre pedagogia afetiva e a gente vai falar sobre esse novo aplicativo, que é super interessante, gente, muito diferente de tudo que eu já vi, acredito que de tudo que vocês já viram. Para começar, um aplicativo que não tem foto, né, que a gente vai ali se relacionar e conhecer as pessoas mesmo sem foto. Eu vou explicar para vocês como que é isso. Comigo aqui essa noite a gente vai ter dois co-criadores, cofundadores do aplicativo, o Edson, que já está aqui com a gente, e a Lígia, que eu estou tentando pescar aqui no meio de todo mundo. Lígia, para passar uma solicitação para mim. Eu vi que você entrou, mas eu ainda não vi a sua solicitação. Deixa eu ver se ela vai mandar. Ah, agora sim, agora temos a Lígia. Então já já a Lígia entra aqui com a gente. E aí eu vou contar mais, explicar mais para vocês o que a gente está fazendo aqui, qual vai ser o assunto dessa noite. Olá, agora temos a Lígia. Olá, Cheguei. tudo bem? Boa noite. Beijinho para você. À Bom, noite. e boa noite. Então agora oficialmente vamos começar a nossa live. Eu estava super ansioso e animado porque o tema me anima muito, é algo que me interessa bastante, falar sobre relacionamento, sobre pedagogia afetiva e sobre aplicativos de relacionamento. Vocês que me vêm falando sobre tecnologia, sobre nova consciência,
não tinha como não abordar isso no campo também das relações, no campo do amor. E é para isso que a gente está nessa live aqui hoje. Eu tenho o prazer de receber aqui nessa noite o Edson e a Lígia, o Edson que entrou primeiro e a Lígia, que são cofundadores do 639, que é um novo aplicativo de relações, de relacionamento, de conexões. A gente vai falar sobre ele aqui essa noite. Extremamente revolucionário, bem diferente de tudo que eu já conheço. Então, eu recomendo que você fique aí com a gente, que você encaminhe essa live para os seus amigos, suas amigas, para participarem com a gente. Quem quiser fazer perguntas ao longo do processo, mandem, por favor, aqui na caixinha de perguntas, esse pontinho de interrogação, que vocês podem mandar perguntas, depois vai ter um momento que eu vou abrir. Mas também podem conversar aqui com a gente, conversar entre vocês. E é super importante apertar esses coraçõezinhos que tem aí na live para o Instagram ver que a gente está bombando aqui, que vocês estão amando, e aí assim ele vai recomendando a gente para outras pessoas, tá? Bom, antes de isso, ó, tô vendo já que subiu um monte de coraçãozinho. É isso, gente. Esse é o truque para a live bombar. Bom, antes de apresentar a Lígia e apresentar o Edson, eu vou me apresentar brevemente para quem está vindo do perfil ou do Edson ou da Lígia. Eu sou André Carvalhal, eu sou especialista em comportamento e em sustentabilidade. Eu tenho esse canal aqui no Instagram chamado Carvalhando, que eu tenho um propósito com ele de falar sobre uma nova consciência, falar sobre uma nova forma de ver a vida, de ver as conexões com a gente, com o planeta, com as outras pessoas, e que está totalmente relacionado ao tema dessa noite. Eu sou escritor, sou consultor, colaboro com diversos veículos, como MIT Technology Review, a revista Ela, do Globo, e diversos outros veículos também. Tenho alguns livros, o meu livro mais recente é o Como Libertar o Presente. Nele eu falo sobre aplicativos de relacionamento, vai falar um pouco sobre alguns temas que eu abordo aqui nesse meu livro. E comigo eu tenho o prazer e a honra de ter a presença da Lígia e do Edson, que são cofundadores do 639, uma plataforma que une tecnologia e astrologia, que é baseado em três grandes diferenciais. Primeiro de todos, não tem foto. Eu acho que é o mais chocante, o mais curioso de todos. A gente vai falar sobre isso aqui. Ele tem como filosofia o slow date, e a gente vai falar sobre o slow date aqui hoje, né? E também o que é o oposto do slow date, o fast dating, que acaba chegando no dating burnout e diversas outras novas coisas super curiosas, né? De hoje em dia. E tem por último, né, não menos importante de tudo, a sinastria também. E a gente vai explicar o que é isso aqui hoje, que orienta essas conexões, orienta os matches. Então, agora eu vou tirar os comentários para não ficar aqui em cima de vocês, para que vocês possam se apresentar, para que vocês possam falar. Vou começar com a Lígia. Lígia, eu vou falar brevemente aqui, mas queria que você desse uma boa noite e me complementasse se você achar que tem alguma coisa importante você dizer também, tá? Lígia é formada em medicina, é astróloga, taróloga, psicoterapeuta e exercício há 28 anos, é coordenadora e fundadora do Grupo de Desenvolvimento da Consciência Terra do Dar e do Tornar-se Presente e co-criadora também do ciclo de palestras Amor Singelo e do sistema Arqueoastrologia. É isso, Lígia. E cofundadora do 639. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Edson. Boa noite, pessoal. Muito feliz de estar aqui para a gente conversar isso. E Isso, tem mais a coisa gente fora, também, né? Lígia, super feliz de estar com você. Boa, boa, boa. E também aqui com a gente tem o Edson, que é também um outro fundador do 639, e é músico, filósofo, conferencista, palestrante, facilitador. Tem trabalhado, né, mais recentemente na Espanha, mais objetivamente, eu acho que em Madrid agora recentemente, quero ouvir também de você. E isso, Edson, criou diversos programas de desenvolvimento pessoal baseados na astrologia e é astrólogo desde os anos 90. É isso aí, Edson. Esqueci de alguma coisa importante? Quer complementar? Não, não, é isso aí. Não, não importa muito. O mais importante é o que a gente tem a colaborar, mais do que, né, as vitórias do passado. De novo, eu te agradeço por aí. Uma das coisas que sim, é o que nos trouxe, o que nos aproxima. O Sérgio também é músico. Nós somos cofundadores
do 639, a gente o Sérgio, a Lígia e eu somos os astrólogos que criamos o astroalgoritmo e a forma astrológica a convite da Xandinha Gaspar e da Novo Humano, que é um projeto maravilhoso, cheio de outros projetos além do 639. E a gente está bastante feliz de estar aqui e colaborar contigo também. A gente tem, e eu particularmente tenho tido uma atitude muito de receptividade muito grande para tudo o que é a sustentabilidade e a visão ecológica, não só a ecologia da natureza, mas a nossa ecologia humana, botar uma atenção importante sobre isso. Então, eu admiro bastante o teu site e a tua proposta. Que bom, Edson, também admiro super vocês. Eu venho acompanhando o desenvolvimento desse projeto há bastante tempo, gente. É um projeto que ainda não foi lançado, vai ser lançado em breve. Então, antes de até de começar, eu queria deixar esse aviso aqui para vocês. A gente vai falar um monte de coisa legal, a gente vai explicar como é que é o aplicativo, mas ele ainda não está disponível para ser baixado. Como é que vai funcionar? No link da bio do 639, né? O Edson entrou com o link do 639, eu também tenho nos meus stories. Enfim, depois vocês podem ir para lá. Lá tem um link para vocês se inscreverem. E o primeiro grupo de pessoas que se inscrever vai ser o primeiro grupo que vai começar a experimentar, a fazer parte desse aplicativo que em breve vai ser aberto. Hoje a gente vai falar aqui sobre o aplicativo, óbvio, né? A gente vai contar porque assim, é muito interessante, é muito curioso, é realmente muito diferente, é muito inovador. E a gente vai falar sobre pedagogia afetiva, que tem tudo a ver com o aplicativo, a própria forma do aplicativo funcionar, a filosofia, a crença principal do aplicativo está baseada nisso. Então, assim, independentemente se você curte aplicativos ou não, você vai ter com certeza um grande aprendizado aqui nessa noite, como eu tenho tido em todas as conversas com todas as pessoas que estão envolvidas nesse app. E aí, Lígia, eu quero começar com você, que você faz parte de um projeto muito especial também, que é a Terra de Rudá. E aí você me contou outro dia o que significa Rudá, e eu queria abrir essa nossa noite falando sobre isso. Opa, que delícia. Então, obrigada. Terra de Rudá é um grupo de terapeutas, a gente está desde 2009 juntos, fazendo trabalho voltados para o assunto que você também é tão envolvido, na verdade, para uma vida mais integrada, para uma vida mais consciente. E Rudá, em Tupi-Guarani, significa amor, é o Deus do amor e da fertilidade. Então, Terra de Rudá é a terra do amor e da fertilidade. Muito é assim. lindo. E é uma homenagem também ao nosso Brasil, né? E à nossa ancestralidade indígena e brasileira. Mas, e aí, a partir daí, quer dizer, da Terra de Rudá para o 639, foi quase que um caminho natural, né? Porque os assuntos acabam se tocando, exatamente porque o 639, eu acho que tem uma intenção de trazer o amor sustentável, uma sustentabilidade do amor, né? Eu penso assim. E aí vibra aí com o teu trabalho, com o nosso trabalho e do Edson também. Legal. Né? Bom, gente, falando sobre aplicativos, né? Quem nunca se viu nessa situação de entrar no aplicativo, passar horas ali, sair frustrado, sem encontrar nada, sem se identificar, né? Ou passar horas, falar com 1000 pessoas, um monte de gente, né? Eu, pelo menos, já passei diversas vezes por essa situação. E aí você conversa com uma pessoa, pega o telefone da pessoa, depois nunca mais fala com aquela pessoa, não escreve mais para aquela pessoa. Ou realmente está ali de uma forma não muito presente, uma forma muito esquisita, sem realmente conseguir encontrar conexões, se conectar com as pessoas. E numa última conversa que a gente teve, né, recente, com um grupo de fundadores do app, eu falei, gente, por que a gente continua voltando para esses aplicativos, né? Se é uma queixa muito comum. Eu, particularmente, já tive, digamos assim, sorte em alguns aplicativos, já tive namoros muito longos, já fiz muitos grandes amigos, já tive experiências muito positivas, outras nem tanto, mas confesso que recentemente eu fico ali com a sensação de que, de fato, o meu tempo está sendo perdido e é quase como se eu não acreditasse mais que aquilo dali pudesse me trazer alguma coisa feliz, mas ao mesmo tempo eu não consigo parar de consumir, não consigo parar
de usar. Eu tenho, sei lá, 5 aplicativos diferentes de relacionamento, uso vários e ao mesmo tempo, enfim, não tenho sucesso nenhum. E perguntando, né, entre amigos e perguntando numa conversa aqui com a gente outro dia, por que que a gente continua voltando, né, nesses aplicativos? Se muitas vezes a gente não tem sucesso ou se a gente sente, né, que, enfim, né, não acredita mesmo mais que aquilo ali possa dar em alguma coisa. E nessa reunião, nessa conversa que a gente teve recentemente nessa semana, a gente chegou à conclusão de que a gente continua voltando por causa do amor, né? De fato, nós somos pessoas muito diferentes, temos desejos, realidades, necessidades diferentes, mas talvez a coisa que mais nos conecte, né, que mais nos faça sermos iguais, de fato, é essa busca, essa necessidade do amor. E tem uma outra coisa que aí é o que eu complemento, né, nessa resposta, é que a gente continua voltando para esses aplicativos sem opção, né? Assim, por falta de opção de alguma coisa que seja legal, que seja, né, mais conectada, né? E que seja diferente, de fato, mais que tenha mais sentido. E aí é nessa que entra o 639, que é um aplicativo que ele une tecnologia e astrologia, como eu falei no início, juntando 3 coisas que são bem interessantes, né? Primeiro, ele não tem foto, então ele parte pelo princípio de que existe algo mais importante ali do que a imagem que deve conectar as pessoas. Ele tem a crença também de ser um slow dating, ou seja, diferente dos outros aplicativos que a gente faz um match ali com diversas pessoas, a gente fala com diversas pessoas ao mesmo tempo. Aqui nesse aplicativo a gente tem uma relação diferente. E ele, por último, né, e não menos importante, ele promove as conexões através da sinastria. Para quem não conhece, a gente vai explicar o significado disso. Então, queria pedir para vocês começarem, né, cada um explicar um pouquinho. Então, acho que a Lígia pode começar falando para a gente um pouco da questão de não ter fotografia, né? Como é que isso funciona? Acho que talvez isso seja o que mais desperte a curiosidade nas pessoas. E aí, depois, enfim, a gente vai para o Edson. Então, mas também, se o Edson quiser complementar alguma coisa que a Lígia trouxer, só para a gente matar a curiosidade da galera que está aqui sobre, de fato, o aplicativo. E aí a gente vai entrando nos temas, né? Que, como eu disse, né, o próprio aplicativo, a própria forma do aplicativo funcionar tem tudo a ver com a pedagogia afetiva, que, enfim, é uma nova forma de ver as relações, nova forma de ver os relacionamentos. Mas vamos lá, Lídia. Então, começar explicando como é que é essa história de um aplicativo de relacionamento que não tem foto. Claro. Então, eu acho que quando a gente começou a pensar sobre o 639, o que veio? Bom, a gente observa uma insatisfação muito grande nas relações amorosas, como você falou, da maior parte das pessoas no mundo. A gente também sabe que nós não somos muito educados, nem para a gente se conhecer, para lidar com as nossas emoções, nem com as relações de amor. E o que acontece? A gente vive num mundo muito das aparências. E na maioria das vezes, o que bate no olho, claro que isso é importante também. A gente tem que ter no amor uma atração. Mas o que a gente é muito estimulado, e por não perceber as outras faces do amor, talvez de uma forma mais profunda, né? O que bate, o que fica é essa questão de bater com o olho. Eu não gostei, não gostei. Então, nos aplicativos é bem assim. Então, a gente pensou que uma das formas da gente poder trazer para as pessoas uma experiência de amor mais ampla, mais profunda, diferente, na qual a qualidade de contato com a outra pessoa e com ela mesma são as coisas mais importantes para que um amor possa acontecer, começa sem foto. Porque a foto é logo o instrumento que a gente faz assim, né? Fica com a pessoa, joga fora. Então, sem a foto, é o mundo não das aparências, mas como a gente gosta de dizer no nosso grupo lá de trabalho, de aparecências com 2 S's. As essências que são importantes. Né? Agora, é lógico, a pessoa ela começa sem colocar foto, mas quando ela receber uma notificação do 639 de que tem alguém que tem uma sinastria, quer dizer, que tem uma relação fluida com a alma dela, né? Sinastria é quando
pelo conhecimento astrológico, a gente estuda o mapa das pessoas e percebe que as almas dessas pessoas conversam bem, batem um bom papo, né? Aí ela vai receber uma notificação, ela vai começar a conversar com a pessoa, e aí elas vão poder se ver, né? Vão poder trocar foto e tudo. Mas é para o começo ser mais pela essência de cada um, pelo que cada um é, do que pela aparência. A Boa. ideia é muito essa. Boa, Lígia. Então, pessoal, só resumindo, então assim, isso significa que você não entra no aplicativo e você vai escolhendo as pessoas, né? Que isso é algo Sim, que eu falo nesse meu livro, né? O Como Libertar o Presente, que a gente vai, né, se colocando como na nossa sociedade, que é uma sociedade onde a gente é estimulado a consumir tudo, a gente, na maior parte das vezes, nos aplicativos, a gente se coloca numa posição também de consumidor e de mercadoria, isso. onde a gente se coloca ali à exposição e a gente cria muitas vezes uma persona, uma imagem, para que ela possa ser consumida por uma outra pessoa e as outras pessoas consomem as outras, umas às outras ali, de fato, muito pela aparência, pelo visual, pelo simbólico, né? Por aquilo que a gente aprende, né, que a imagem representa. E no 639 acontece de uma forma diferente. O aplicativo ele recomenda para você as pessoas que têm mais a ver com você, através da sinastria. Então, por isso, você, à primeira vista, você não tem esse catálogo, né, de pessoas e de imagens como a gente está mais habituado a ver em outros aplicativos. E aí, para isso funcionar, o 639 desenvolveu o que eles chamam desse astroalgoritmo, né, que é um algoritmo que é capaz de conectar as pessoas através do horário, do local de nascimento, da data, a hora e o local de nascimento, né, que pela sinastria isso tem a ver pela astrologia, isso tem a ver com a sinastria. Mas também de um jeito diferente do que muitas vezes a gente pensa ou a gente acredita. E eu queria que você contasse para a gente um pouco isso agora, Edson, assim, qual é o pensamento qual é a crença que vocês têm da sinastria, e como é que isso funciona ali no aplicativo? Então, a ideia, quando a Xandinha nos chamou para conversar em 2020, é que a pandemia demonstrou, a pandemia saltou aos olhos de que as pessoas estavam muito, muito, muito solitárias e, de uma certa maneira, a gente foi empurrado pelo confinamento a estar em contato com outras pessoas online, porque, evidentemente, a gente já não estava podendo ver umas pessoas às outras. E a conversa veio por meio de uma experiência que ela teve na Índia, onde os casais muitas vezes são buscados pela família, a família vai aproximar um casal para que eles possam se relacionar, e a família decide, muitas vezes, qual vai ser o casal que vai, né, quem vai casar com quem, a família vai decidir. E só tinha uma coisa que era absolutamente essencial, é que os dois mapas têm que ser compatíveis. Se os dois mapas não são compatíveis para casamento, então ainda que as famílias queiram muito, ainda que os noivos queiram muito, pois não se pode fazer. Isso é um costume na Índia. E a proposta da Xandinha foi que, e se a gente fizesse ao contrário? E se a gente, então, ao invés disso, a gente calculasse os mapas das pessoas e só apresentasse as pessoas cujos mapas pudessem ser harmônicos para a construção de uma relação, por natureza, então, harmônica. Como é que funciona isso? Quando uma pessoa vem buscar um astrólogo para fazer a sinastria dela com o seu parceiro ou sua parceira, as características dos mapas de uma pessoa podem ter uma relação harmônica. A astrologia mostra que existem harmonias e existem discrepâncias e muitas vezes acontece de incompatibilidades. Então, quando as pessoas às vezes chegam, elas chegam porque elas se aproximaram por um detalhe e às vezes tem muito mais incompatibilidades ou dificuldades, vamos chamar assim, que faz com que a relação seja difícil, exija muito esforço das pessoas para conseguir chegar numa harmonia. E algumas vezes a relação é impossível e a gente olha para os mapas e vê, realmente, eu sinto muito te dizer, mas a relação tem toda a razão, tu tens toda a razão, porque não é uma relação fácil e não vai valer a pena seguir insistindo tanto com isso, porque as formas com que vocês operam dentro da relação não são exatamente compatíveis. Eu sinto muito, mas é isso. Então, o que acontece? Se a gente faz o trabalho inverso, a gente pega um banco de dados de pessoas cujos mapas, a gente tem acesso à data, à hora e à cidade de nascimento,
e constrói um banco de dados, e aqui a gente tem os mapas das pessoas. E aí o algoritmo vai buscar, entre esses mapas, as pessoas que são as mais compatíveis, ou aquelas cuja dificuldade, ou cujo atrito, ou cuja a tensão potencial é a menor e cuja a identidade entre as duas almas seja a maior. Então, quando essas duas pessoas se encontram, a fluidez é muito natural. É claro que isso não vai garantir que a relação não tem problemas, porque, né, a vida tem problemas, nós temos problemas e, claro, eles vão aparecer no decorrer. Mas do fato dos mapas serem harmônicos entre si, mostra que já tem um passo aqui para as pessoas não ficarem presas aonde está o conflito e sim superar cada conflito na medida em que eles vão aparecendo. Então, é claro que a gente trouxe essa ideia, a gente então desenvolveu isso por 3 anos, foi um trabalho um pouco árduo, né, de desenvolver esse algoritmo, esse astro-algoritmo, e junto com isso a gente veio trazendo também as questões, aquilo que eu aprendi até sendo um facilitador Eu não moro em Madrid, eu moro em Granada, mas sou um facilitador de astrologia para psicólogos em formação em Madrid, mas eu vivo em Granada, é uma cidade maravilhosa. E nesse trabalho, a aproximação que eu tive com a psicologia profunda, que é a Escola de Psicologia Profunda de Madrid, me trouxe uma experiência nesses últimos 10 anos muito profunda sobre como é que são realmente as pessoas nas suas relações com elas e como é que os mapas podem ser reveladores das relações. Da mesma forma, esse trabalho imenso que a Lígia e o Sérgio vêm desenvolvendo há muito mais tempo até do que eu, conforme a gente foi vendo as compatibilidades dos nossos conhecimentos, das nossas experiências, a gente nasceu com uma ideia que acabou levando o nome de pedagogia afetiva. Mas então, a gente não está só oferecendo o astro-algoritmo, a gente está oferecendo uma visão, um olhar para as relações que propõe uma volta ou uma proposta de diminuição da velocidade com que as pessoas estão buscando, por isso o nome Slow Dating. E eu acho que esse é o ponto crucial. O astro-algoritmo é algo matemático, por assim dizer, mas é algo, como é que eu vou dizer, quase mecânico, não quero usar essa palavra, mas enfim, é muito mecânico. Mas eu acho que uma das coisas que a gente mais está aproveitando para trazer junto com esse aplicativo é a possibilidade de oferecer para as pessoas um olhar diferente para as relações, que é uma coisa muito importante que a Lígia e o Sérgio trouxeram. Eu até gostaria que a Lígia falasse sobre isso, porque é uma proposta muito bonita que eles trouxeram de dinâmicas afetivas, que eu acho excelente. Exatamente, Lígia, eu queria te perguntar isso para você complementar. Até porque muita gente tem ideia de quando se fala em sinastria, de que é uma coisa, né, fácil, ou uma coisa tipo, então você combina com aquela pessoa e aí isso significa que vocês vão ser felizes para sempre. Existe, né, uma ideia, né, um pouco distorcida do que é a sinastria. E de fato do que é uma relação, né? De que assim, o fato de que você vai estar com uma pessoa que, enfim, né, que vai te complementar e que aquela relação vai ser uma tranquilidade. Eu acho que a gente é muito estimulado por toda a produção cultural, pelo que a gente escuta das pessoas, né? Por toda essa propaganda do amor, do casamento, de que as relações elas podem ser fáceis assim e de que a sinastria resolve esse problema. E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a sua visão sobre isso. Tá bom, vamos lá falar. Então, lá na Terra de Judá, a gente tem uma expressão ou um conceito que é assim: afetos friccionais ou afetos ficcionais. Afetos friccionais são a vida real, no qual cada um tem um universo dentro, maravilhoso, incrível, mas todos nós temos um universo feito de luz e de sombra. Então, a gente tem coisas maravilhosas para oferecer e tem muitas dificuldades também, embora com boa intenção, mas muito. E a outra pessoa também. Bom, e o que tem de maravilhoso no amor, na nossa visão, é exatamente que quando duas pessoas, vamos dizer assim, constroem uma relação de intimidade, uma é reveladora para a outra, sabe, de coisas que uma não sabia de si. Quer dizer, essa aqui se relaciona com essa e descobre sobre ela através da relação.
através da relação friccional, é por isso que a gente chama de relação friccional lá, porque um acaba friccionando o outro, da onde sai uma luz que daí eu me enxergo mais, se eu estou me relacionando com alguém que eu amo. E aí, esta fricção pode ser pela facilidade, pela delícia, que é estar junto com a outra pessoa em alguns momentos, e eu descubro uma qualidade que eu tenho, um valor que eu tenho que eu não sabia, enfim. Mas pode ser também através do conflito. E aí eu percebo coisas em mim que eu não sabia que tinha, né? E agora, isso se contrapõe com a ideia cultural da relação fictícia, que é idealizada, que é tipo a alma gêmea, vai encontrar, vai combinar, felizes para sempre, fluindo de de uma forma maravilhosa e acabou, né? Bom, e aí como isso não acontece, isso gera só frustração. Aí a astrologia é um conhecimento super antigo, magnífico, porque não é a astrologia da gente ficar dizendo que um signo é bom ou outro é ruim, né? É a astrologia que é capaz de pegar o mapa de uma pessoa e revelar a alma dessa pessoa, ser um tradutor da alma. Então, revela quais são os talentos que a gente tem, quais são as dificuldades que a gente tem. E o nosso astroalgoritmo foi bem esse processo de criar, através da tecnologia, vamos dizer assim, essa aproximação para só apresentar, como disse o Edson muito bem, as pessoas que têm uma afinidade, porque isso facilita, isso faz com que a relação tenha uma fluidez, uma capacidade de fluidez muito maior. Porém, não garante. Por quê? Porque isso é um bom começo. Mas o amor, para que ele exista, ele precisa ser experienciado, vivido. E as pessoas precisam estar ali numa troca de intimidade para que ele seja vivido. Se não houver intimidade, a gente se protege, né? Então, na intimidade, para que ele possa ser vivido, e é ali que o amor, na verdade, se constrói. Antes, é paixão, é encantamento, é uma delícia, é ótimo, uma maravilha. Mas o amor mesmo, para dar continuidade, ele vai precisar dessa vivência. E aí, a sinastria não garante, porque vai depender como é que cada um está lidando consigo, como cada um tem consciência de si. Porque senão a sinastria é muito boa, que eu já vi isso acontecer fora na minha vida profissional, sinastria muito boa e as pessoas não estão se dando, porque elas não se percebem. E algumas sinastrias que são até mais difíceis um pouco, mas as pessoas são conscientes de si, elas vão adiante e têm uma relação realizada. Por isso que a gente adicionou, digamos assim, juntou a pedagogia afetiva. Agora, o que eu vou responder, que você me perguntou de início, que o Edson disse para eu falar, é que quando uma pessoa entra no aplicativo e coloca seus dados, e aí o algoritmo vai fazer o mapa dela lá dentro, né? Automaticamente ela vai receber como se fosse um presente do 639, que é um texto falando qual é a tendência, qual é a forma dominante que ela tem de usar para expressar o amor que ela sente. E aí ela vai receber um texto falando dessa forma. É uma forma emocional, é uma forma mais sexual, é uma forma mais do companheirismo, de fazer as coisas práticas da vida, é uma forma mais espiritualizada. E junto desse texto ela recebe também uma certa reflexão sobre o que ela poderia fazer para tornar essa maneira de se expressar e viver o amor mais ampla, especificamente para ela. Então, as pessoas já vão... A pedagogia já começa aí. Legal. As pessoas já vão recebendo uma orientação. Super. Isso a gente chama de dinâmicas afetivas. Incrível. Então, a dinâmica afetiva da pessoa vai ser revelada para ela logo que ela entra no aplicativo, porque às vezes ela tem que ficar esperando aparecer uma sinastria fluida para ela, o que é natural. Exatamente, né? Exatamente. Não, a gente então, pessoal, para quem está chegando aqui agora, a gente está falando sobre pedagogia afetiva e a gente já está falando muito. No final eu vou voltar para esse tema e vou fazer um resuminho aqui, vocês vão ver que o quanto a gente já está falando de pedagogia afetiva desde o início. E a gente está fazendo essa live em parceria com o 639 App, que é um aplicativo de relacionamento que em breve vai ser lançado. Eu tirei os comentários porque eles ficavam passando em cima do rosto da Lígia e do Edson, mas quem quiser fazer perguntas, pode mandar na caixinha de perguntas que tem ali nesse ponto de interrogação ali embaixo,
tem muita gente já me mandando pergunta sobre como participar. O aplicativo ainda não foi lançado, então para quem quiser participar, basta entrar na página do 639 App, aqui no Instagram. O Edson entrou no perfil, então você clicando ali no Edson, vocês vão direto para a página. Mas, enfim, depois vocês podem entrar lá, 639 App, lá tem um link para vocês se inscreverem e fazerem parte desse primeiro grupo de pessoas que vão ser avisadas quando o aplicativo for lançado e vão experimentar isso tudo ali desde o início. E esse aplicativo, ele conta com 3 diferenciais bem grandes, que a gente já está começando a falar sobre eles aqui. Então, o primeiro de todos é que ele não tem foto, então, diferente dos outros aplicativos, que você entra e ali você tem um catálogo de pessoas, onde você vai escolhendo ali as possibilidades. E muitas vezes, né, isso traz muita frustração para quem se expõe, para quem está na busca. E muitas vezes eu sinto que isso acaba contribuindo, né, com a manutenção, né, de uma solidão, de uma busca infinita que nunca acaba. Então aqui a gente não tem essa busca através da imagem. A gente, né, em contrapartida, tem a recomendação através da sinastria, que é o que a Lígia e o Edson estavam explicando aqui agora. E o terceiro grande diferencial desse aplicativo é que ele parte de uma filosofia do slow dating, né? Que é também muito diferente da filosofia da maior parte dos aplicativos, que seguem um pouco da nossa lógica industrial, capitalista e de consumo de quantidade. Então, a gente tem que estar sempre falando com muita gente, a gente tem que ganhar muito like, a gente tem que ter muito comentário, a gente tem que ter muito match, né? E a quantidade, o volume acabam se tornando um sinônimo de sucesso para a gente. E a gente sabe muitas vezes que não é assim, né? A quantidade não quer dizer nada. Como eu falei aqui no início, quem nunca passou pela situação de fazer match com um monte de gente, né? Ou se conectar ali, se falar com um monte de gente e, na verdade, sentir que não falou com ninguém, sentir que não falou nada. Ou muitas vezes chegar ao ponto de pegar o WhatsApp da pessoa como se aquilo fosse uma conquista, um troféu, e nunca mais seguir com aquela conversa adiante. Então, aqui, o 639, ele segue uma filosofia diferente. Outro dia eu ouvi um termo muito interessante do dating burnout, né? Assim como as pessoas, né, estão chegando no limite de trabalhar, né, enfim, de estudar, de fazer as coisas, né? Hoje a gente tem essas pessoas chegando no limite desses aplicativos de encontro e dessas relações. Então, para ir contra isso e contra o fast dating, né, essa coisa de você falar, descartar, né, e usar, né, os aplicativos e as pessoas de uma certa forma, de forma mais supérflua, né, descartável, o 639 ele parte pelo princípio do slow dating. Então, eu vou falar aqui o que eu já aprendi. Então, assim, diferente dos outros aplicativos, você não se conecta com um monte de gente. Até porque eu acho que isso faz parte, né, de você se relacionar. Você vai se relacionar com 10, 20, 30 pessoas ao mesmo tempo? Não, né, gente? Como é que você vai conseguir se entregar, de fato conhecer, se abrir para um monte de gente ao mesmo tempo, né? Às vezes a gente até consegue, mas um monte de gente não é 10, 20, 30, né? Então, aqui o 639, ele tem uma forma diferente de funcionar. Então, o aplicativo conecta as pessoas pela sinastria e ele vai apresentando, né, conectando as pessoas. Então, o match aqui é mais do que somente, né, um combinar com o outro. É uma intenção realmente de conectar. E aí, como é que funciona isso? Edson? Conta mais para a gente no detalhe. Tá bom. Eu quero fazer quero fazer uma ressalva com o termo slow dating, porque agora no início desse ano apareceram vários artigos falando de slow dating em vários lugares, desde a Alemanha até Estados Unidos, um monte de gente falando sobre slow dating. Só que eles estão com uma perspectiva que não é aquela que nos motivou a princípio. Então, eles estão cautela, cuidado. O slow dating é uma redução da velocidade como se fosse um perigo. Não, a relação não é um perigo se tu está consciente de ti mesmo. É óbvio que a relação não vai ser um perigo, porque tu está consciente. Mas o slow dating nasceu na esteira da slow food dos anos 80, na Itália e na França, que era, a gente não vai entrar nessa de slow food no sentido estadunidense, que é, a nossa vida tem que produzir, então quanto mais rápido eu comer para voltar para o trabalho, melhor.
a gente, né, ainda hoje, a gente está vivendo nesse ritmo muito acelerado, onde eu vou ocupar o menor tempo possível para o momento da aproximação, para o momento de conhecer outra pessoa, para chegar já diretamente naquilo que me interessa mais, que é o sexo e o carinho, e depois me livro disso e eu estou pronto para produzir de novo. E esse estilo de vida é aquilo que a gente acusa como sendo, cara, isso não vai funcionar, não tem como funcionar isso. Então a gente trouxe essa proposta do slow dating como um slow food aplicado para os datings, que é o nascimento da palavra slow dating, que quer dizer, a gente vai fazer como acontece muitas vezes com muitos casais que estavam convivendo já, e então, a partir de um determinado momento, viram que as suas almas falavam, e então criou uma relação, e eles viveram uma relação muito bonita, muito intensa, que talvez, a princípio, se um olhasse para a fotinho do outro, não ia se sentir tão, ui, ela não é um modelo para mim, ou seja, né? Então, o slow dating é abrir essa possibilidade de que tu vá conhecendo a outra pessoa sem ter pré-julgamentos sobre a altura, sobre a cor, sobre a comunidade. Não tem pré-julgamentos. Conhece a pessoa, entra em contato com ela, gera essa aproximação. E isso precisa de tempo, isso não é uma coisa que a gente consiga de uma hora para outra, como nunca foi antes. Então, a solução dos aplicativos, conforme a gente veio, né, construindo essa leitura dos aplicativos, é esse ritmo muito intenso que acaba criando uma ausência de fundo, como um buraco que não se preenche nunca, e que a pessoa cansa de tanto tentar, porque parece que aquele buraco não vai preencher nunca. E aí eu reconheço, e eu acho, e essa é uma mera opinião, que o dating burnout é justamente isso. Cansei, cara, porque eu não está vindo nada ali, eu não estou me nutrindo com isso. Então, a nossa proposta é criar um aplicativo que não seja como um aplicativo que vai criar um vazio. Pelo contrário, desde a forma de começar, ela já é uma forma especial que dá espaço para que as pessoas possam se sentir cômodas e criando uma aproximação e reconhecer elas mesmas que têm uma conexão de alma. Por isso que, quando a pessoa entra no aplicativo, vai aparecer um botão onde ela vai dizer, quero buscar alguém. Enquanto ela não clica nesse botão, o aplicativo não busca ninguém. Tu vai ter acesso às informações, como a Lígia colocou, vai ter acesso ao aplicativo, aos comentários, a uma fonte de informação, mas tu não vai encontrar ninguém. Agora, eu clico nesse botão e vai aparecer possivelmente uma pessoa, depois de um certo tempo. Claro, não é porque eu cliquei, não aparece, não é algo automático. O aplicativo leva um tempo para buscar as combinações e apresentar alguém. Aí eu estou conversando com essa pessoa, mas eu acho que, sim, eu reconheço que tem essa aproximação, mas eu quero buscar uma outra alternativa. Então, aperta no mesmo botão uma outra vez, o aplicativo vai e busca uma segunda pessoa. Aí, sim, mas não, então, deixa eu ver, uma terceira vez. Aí aparecem 3 pessoas. Agora tu está em contato com 3 pessoas. Mas eu quero uma quarta. Desculpa, o aplicativo vai dizer, agora tu vai ter que escolher eliminar ou adormecer ou suspender essa por um tempo para que o aplicativo possa buscar uma outra pessoa. Porque mais do que 3 alternativas de cada vez, a gente vai estar gerando aquela ansiedade de eu tenho que encontrar. E é isso contra isso que a gente está trazendo esse aplicativo. Se fosse para fazer mais um aplicativo como os que estão no mercado, desculpa, né? Eu acho, nós todos, com a Lígia, com o Sérgio, com a Xandinha, a gente tinha certeza que isso para nós é inegociável. Se não for para fazer isso, então a gente não faz nada. Boa, maravilhoso. Eu acho que a Lígia vai querer acrescentar alguma coisa, talvez eu tenha esquecido de tocar nisso. Acho que não, acho que você foi perfeito, traduziu completamente. Né? Não, gente. E eu acho que essa forma como a gente já, o André falou antes mesmo, e a gente comenta sempre, foi pensado fazer a forma para naturalmente, pelo processo que é da pessoa estar lá dentro, ela ir introjetando, sair fora desse mundo da rapidez, porque isso gera falta de contato, de qualidade com a pessoa, com ela, com o outro, com a vida dela. Total. Então, na verdade, a gente fica com a intenção de que o aplicativo ajude a pessoa a viver a vida dela, viver o amor, mas viver a vida dela de uma forma mais integrada. Isso só acontece se a gente fizer contato, né, com a gente. Né? Então, é isso mesmo.
E aí essa forma e dizer, olha, não, para. E lembrar também... Oi? Fala. Não, desculpa, pode continuar, Não, pode não. continuar. E só lembrar que quando se faz a sinastria e que vai chegar uma pessoa que tem uma fluidez com você, ela pode não ser um amor, mas ela pode se tornar uma pessoa muito amiga. Uhum. Porque existe uma fluidez de alma entre as pessoas que vão ser conectadas ali pelo 639. Então, a calma, o tratar bem, sabe, é toda uma outra maneira da gente poder se olhar, né, com um carinho e com um cuidado, né, uns com os outros, porque a gente cresce com a gente mesmo e aprende, então, Total, por aí. total. Pessoal, eu estou recebendo várias perguntas, eu vou ler depois. Quem quiser falar qualquer coisa, pode mandar também na caixinha de perguntas, tá, gente? Eu tirei os comentários porque estava ficando em cima do rosto da Lígia e do Edson, para que a gente possa ter presença, para que a gente possa, de fato, prestar atenção no que eles estão falando, mas vocês podem mandar perguntas ali para mim. A maior pergunta de todas que tem vindo mais é, beleza, e quando o aplicativo vai ser lançado, como eu faço para participar? Então, falando mais uma vez, para participar, é só ir na página aqui do Instagram, do 639 App, e lá no link da bio tem um link para vocês se cadastrarem e fazerem parte do primeiro grupo que vai ser avisado quando o aplicativo for lançado, para, enfim, fazer parte dessa primeira experiência. É importante que as pessoas se cadastrem, porque como o Edson falou, né? Na hora que você quiser buscar alguém, você vai colocar lá buscar, mas é importante que tenham outras pessoas e o aplicativo precisa encontrar pessoas que tenham, né, a sinastria com você. Então, enfim, a gente precisa que tenha pessoas ali para esse movimento acontecer. Uma pessoa fez uma pergunta que é o que significa 639, se o número tem alguma explicação. Até onde eu sei, esse número é o número da frequência do amor, não é? Então, se for isso, se não for, se eu estiver errado, se vocês quiserem complementar, é isso mesmo? É isso mesmo. Boa. Na numerologia, e é um número do solfejo também, então ele vibra, ele tem uma vibração de harmonia, de relações amorosas e de cura do que o amor precisar ser curado, né? Então foi por isso que a gente escolheu esse número muito especial, além de ter uma história, né, com o Nikola Tesla, aquele cara que é super misterioso e que trouxe conhecimentos. Ele tinha uma obsessão, isso é conhecido por esse número, porque ele dizia, tudo que ele fazia tinha que ser relacionado com esse número. Ele dizia que se a gente descobrisse o poder, a potência do 639, a gente jamais deixaria esse número. Mas por conta dessa, eu suponho que ele falava isso por conta dessa força ligada ao amor. Boa, muito E lindo, muito lindo. Agora, duas perguntas mais práticas. Uma pessoa pergunta sobre se o aplicativo é gratuito ou como é que são os planos, as formas de pagamento. Gratuito. Legal. Então, o aplicativo é gratuito, gente. Então, olha só, a chance de aprender, participar disso tudo, né, ainda na faixa, sem pagar nada. Bom, o tema dessa live é pedagogia afetiva e olha quantos sinais, né, quantos símbolos importantes nisso tudo que eles trouxeram até agora. Eu estou aqui com o Edson e com a Lígia, que são dois dos cofundadores do 639 App. Então, olha quantas coisas para a gente perceber, né? Então, o fato de não se relacionar com muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Abrir espaço para que você realmente possa ter presença, para que você possa conhecer, se dedicar àquela relação. Não se relacionar somente através da imagem, se abrir ao inesperado, se abrir aquilo que pode vir de surpresa, se abrir aquilo que é o novo. Então, uma coisa que também perguntaram aqui, e para esclarecer, você obviamente quando faz o seu perfil, você diz, né, que gênero, pessoa de qual gênero você está buscando. Então, o aplicativo vai buscar pessoas, né, no gênero que você estiver buscando para fazer essa recomendação, mas olha que importante, né, que precioso a gente ficar aberto àquilo, ao inesperado, ao que a gente não conhece, né, ao que a gente não escolhe. Então, acho que isso também, né, não escolhe em primeiro momento, depois, né, como a gente falou aqui no início, né, não é mágica, né, não é, enfim, né, não é o amor romântico que a gente vê na televisão. Tem ali trabalho, né, para a relação trabalhar. Mas olha que importante, né, que legal isso. Então, para mim, de fato, a pedagogia afetiva, ela começa, né, você aprender a se relacionar de uma forma diferente. Você já faz ali, né, no momento que você baixa o aplicativo e a forma como você vai experimentando tudo aquilo.
Mas fora isso, Lígia, eu sei que vocês têm um conceito para isso, né? Para pedagogia afetiva, e que fora o aplicativo também o 639 se propõe a ser muito mais. Então, queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre isso agora. Então, a gente parte desse princípio que a, a gente não é muito ensinado a viver esse processo do amor, né? E nem a se relacionar com a gente. Então, a pedagogia afetiva, eu acho que tem como objetivo a gente reunir conhecimentos, compartilhar esses conhecimentos com as pessoas que forem os participantes do 639. Conhecimentos de astrologia, de psicologia, das filosofias, dos saberes, dos mais ancestrais aos mais atuais, que podem se confluir para gerar material, seja através de textos, de vídeos, de palestras, enfim, para as pessoas poderem ter, digamos, insumos para se basear com confiança, para se conhecer mais e para conhecer o outro também, e para lidar com as relações, tanto para poder usufruir o melhor que ela tem, porque tem gente que às vezes nem faz isso, com essa coisa do correr, da rapidez, não usufrui o melhor do outro, né? Ou da outra. E também para lidar principalmente com as dificuldades, com os conflitos, vendo os conflitos como oportunidades maravilhosas da gente crescer e não tentando evitar e muitas vezes abortar uma relação porque eu não sei lidar com isso e eu não sei lidar comigo também, e aí joga fora uma relação que exatamente o conflito poderia trazer uma coisa bem legal de você se dar O conta. desenvolvimento, né? O Então é isso. crescimento. Beleza. O Quer falar alguma coisa entendimento. agora, Edson? Eu deixei de falar. Não, eu só queria pontuar uma coisinha bem rapidinha, que eu sei que a gente está também, a gente tem que ter o controle do tempo, eu vou falar só uma coisinha. A gente não tem a intenção de ensinar as pessoas a se relacionar. Então, a pedagogia afetiva pode ter esse Boa, ar, Edson. né, meio Boa. pedante. Não, não. A pedagogia afetiva é algo que a gente já traz dentro. Então, a proposta é fazer nascer essa pedagogia, que é a gente se educar conhecendo a gente mesmo. Então, esse aspecto é o que a gente traz com pedagogia afetiva. E da mesma forma que pedagogia afetiva e slow dating, a gente está muito mais a fim de provocar as pessoas a que elas saiam do seu estado atual e possam se conhecer e conhecer a outra pessoa de uma maneira diferente. A outra pessoa não é só mais uma outra constelação, ela é uma galáxia inteira. Então, eu tenho que conhecer quem é aquela pessoa. E a gente, às vezes, já dá por sentado, se ela disse assim, se ele disse aquilo, então já sei que... Não, não sabe. Deixa acontecer. Vê, busca, pergunta, procura. E acho que a pedagogia afetiva é aquele processo de autoensinamento que a gente se dá quando a gente está com essa abertura. Boa. Só uma coisinha que eu lembrei. Só uma coisinha. A gente chama, inclusive, de uma pedagogia afetiva, não de a. Porque existem várias. Então, sabe, a gente está trazendo uma, que a gente acredita muito, no sentido desse insumo para as pessoas usarem esse insumo do jeito que fizer sentido para elas. Muito né? bom. Mas é uma. Muito bom, Lígia, muito bom. E para mim, outra leitura que eu faço dessa pedagogia também é do quanto a gente pode usar as relações e o amor como uma ferramenta de autoconhecimento, né? Então, assim, muito do que vocês colocaram e falaram aí desde o início é o quanto na relação, na descoberta, no aprofundamento, nas dificuldades, enfim, na fricção, né? Como a Lígia falou aqui no início, o como a gente pode se conhecer muito também, né? E quando a gente olha para a gente também dentro da relação, o como isso pode ser importante. E aí, Lígia, veio uma pergunta aqui de alguém que provavelmente conhece você, pedindo para você falar sobre o que é uma relação consciente. Então, a relação consciente, no meu entender, é exatamente essa, em que eu já estou me conhecendo um tanto, eu já tenho alguma consciência de mim, porque se nós temos um universo dentro, a gente tem zilhões de coisas para descobrir o tempo inteiro. Né? Isso é um processo contínuo. Né? Mas eu já me conheço um tanto, então eu não vou despejar dentro da relação as minhas dificuldades. E aí, eu também sei que o amor
além de ser esse lugar de delícias, ele é um território que convida cada pessoa a ser ela mesma. Então, eu convido a pessoa que está comigo a ser ela mesma, né? A respeito, a considero, sei das diferenças e vejo o quanto essas diferenças fazem com que eu me dê conta de mim e outras coisas. Então, eu sou consciente, mas eu me torno mais consciente, a outra pessoa também, a gente dança uma dança da consciência, a relação se torna mais consciente, porque está sendo compartilhada por pessoas que têm essa experiência. Para mim, consciência e amor são sinônimos, porque um não caminha direito sem o outro. Mas não é consciência no sentido pesado, é essa alegria da gente se descobrir e descobrir o outro também, sabe? Legal, legal. Nossa, não, gente, pesado não tem nada. Eu só de ouvir vocês eu já me acalmo. Eu não sei o pessoal que está aí, mas assim, de fato vocês inspiram, né, uma tranquilidade, uma confiança, uma coisa muito legal. Tem sido um prazer me aproximar, conhecer vocês cada vez mais, conhecer o 639 App, né, que enfim, eu já escuto falar, né, desse processo já há muito tempo, como o Edson falou no início, foram anos de desenvolvimento para criar esse aplicativo que é de fato completamente diferente de tudo que existe. É um aplicativo que é, na verdade, uma plataforma de tecnologia e de astrologia capaz, né, de conectar pessoas, promover de fato conexões mais profundas. E a gente falou aqui nesse nosso encontro sobre alguns dos principais diferenciais do aplicativo, né? Então, o fato dele não ser uma prateleira, né, de fotos, um lugar onde as pessoas vão escolher, e sim um lugar onde a gente recebe recomendações a partir da sinastria, a partir da afinidade entre os perfis ali das pessoas. Alguém fez uma pergunta aqui sobre a quantidade. Então, o máximo são três matches, digamos assim. Então, são 3 conversas que você mantém ao mesmo tempo. Você querendo passar para uma quarta, buscar uma quarta pessoa, você precisa, né, se despedir de alguma das outras 3 que você já está falando, que você já está ali se relacionando. Então, muitas pessoas estão perguntando aqui também sobre como participar, quando começar a participar. O aplicativo vai ser lançado em breve e para que a gente tenha o aplicativo, a gente precisa de uma massa, a gente precisa de um número de pessoas cadastradas para que a gente possa, de fato, fazer uma primeira experiência com esse primeiro grupo que se inscrever. O aplicativo é gratuito e a inscrição é feita no perfil do 639 App, aqui no Instagram, na bio tem um link, e nessa bio, enfim, nesse link vocês podem se inscrever para serem avisados quando o aplicativo começar a funcionar. Outra coisa legal de falar também é que o 639 não é só um aplicativo, né, como se não bastasse tudo isso. A ideia é que ele também seja uma plataforma de conteúdo, de autoconhecimento, que a gente possa trazer conteúdos, inspirações, vivências, enfim, eu acho que, né, o céu aí é o limite, de fato, para o que pode acontecer a partir disso, né, que tem como filosofia conexões realmente, né, do match para conexão. Então, olha, né, como isso por si só já diz muita coisa, já fala muita coisa. E hoje eu conversei aqui com a Lígia e com o Edson, que são 2 dos cofundadores do aplicativo. Na semana que vem eu vou fazer outras 2 lives muito legais, lá direto do aplicativo do Instagram do 639. Na segunda, no dia 26, com a Camila Frender, do É Nóia minha super amiga, que eu já participei diversas vezes do podcast, e que, enfim, escritora também, talentosíssima. E no dia 29, com a Gi, com a Giovanna Eliodoro, a Transpreta, a gente que é historiadora, também arrasa, também uma pessoa super próxima que eu adoro, que a gente já teve a oportunidade de dar curso junto, estar em algumas outras oportunidades juntos, e a gente também vai fazer uma live também falando sobre temas relacionados a tudo isso. No 639, o último post, né, ali no feed é essa agenda com essas 3 lives, ali tem os temas direitinho para que vocês possam ver, acompanhar, chamar as outras pessoas. Eu vou dar uma olhada aqui no que tem mais de perguntas, se tem alguma pergunta que eu ainda não respondi, mas a princípio eu acredito que sim, ou coisas que a gente tenha falado aqui ao longo do tempo. Vocês querem complementar, finalizar com alguma coisa que vocês acham que é importante, que a gente não tenha dito aqui? Eu só gostaria de acrescentar uma última coisinha que foi dita, mas só para pontuar e deixar bem claro que, como pela natureza desse aplicativo,
quanto mais variedade, quanto mais pessoas se inscreverem, melhor. Uma outra coisa, ele é um aplicativo a princípio, por agora, em português, mas pessoas que moram em outros lugares que falam a língua portuguesa são muito bem-vindos também a começar a participar dele já desde o princípio. Vamos atender outras línguas? Possivelmente sim. Então, se alguém conhece outras pessoas que poderiam desfrutar desse aplicativo, que não estejam no Brasil, que estejam em outros lugares, Portugal, Moçambique, Angola, onde for, que possam avisar essas pessoas que esse aplicativo existe e dizer, vem, gente, vamos compartilhar essa boa nova com um número maior de pessoas, maior a variedade, maior a possibilidade de encontrar cartas e conexões que sejam mais íntimos com a nossa alma. Boa, Edson. Muito bem lembrado. Foi bom mesmo. Acho que eu só queria lembrar que quanto mais, se o amor é uma coisa tão importante na nossa vida para a gente ser realizado, a gente precisa tratá-lo com carinho, com profundidade, com muito investimento, né? E quanto mais a gente se realiza, mais a gente ama o entorno, mais a gente é incapaz de lesar alguém, mais a gente constrói uma vida melhor para nós e para todos, né? E a gente vai chegando àquele senso de unidade com tudo, e é isso que faz a vida da gente valer a pena de fato e se cumprir, eu acho. E o que eu queria falar mais, eu queria te agradecer muito, porque eu admiro muito o teu trabalho. Eu acho que ressoa com o nosso percurso demais. E aí você está sendo uma alavanca nesse momento, pós-pandêmico, e ainda com tantas coisas pela frente. A gente vive um momento que a gente sabe que está sendo imposto transformações e a gente fica aí demorando, e você é uma alavanca maravilhosa para inspirar e agradecer muito. Agradecer ao Edson esse percurso aí desses 3 anos e o que vem pela frente. Vamos continuar nos divertindo com tudo isso e trabalhando sério. E agradecer a todo mundo com a gente aqui. Muito. Ai, Lígia, que lindo. Olha, muito, muito obrigado. Para mim também é um prazer, é uma honra poder fazer parte desse projeto, né, como dos disseminadores, né, dos alavancadores disso. Espero que todas as outras pessoas que estiveram aqui com a gente possam fazer esse papel também, porque de fato é um projeto que eu acredito muito. Eu, como disse no início, acredito numa nova consciência, acredito numa nova forma da gente fazer tudo, né? Na necessidade da gente mudar a forma como a gente trabalha, como a gente estuda, como a gente se comunica, como a gente consome e como se relaciona principalmente, né? Eu falo muito sobre a desconexão que a gente vive da gente com as outras pessoas, com o que a gente chama de natureza, né? Com o mundo que está fora da gente, com as outras pessoas. Então eu vi nesse aplicativo, de fato, uma chance muito grande de reconexão, né? De reconexão com as outras pessoas, mas principalmente de reconexão com a gente. Uma forma mais calma de buscar, uma forma mais calma de interagir, né? Uma forma mais presente, que é algo também que eu tenho falado muito. Então, enfim, para mim é muito sincrônico, assim, foi um encontro muito legal, né? A gente, né, ter realmente se encontrado aí nessa trajetória. E eu também tô doido para começar, tô doido para me inscrever, para, enfim, para fazer parte dessa primeira turma aí. Teve uma pessoa que disse aqui que quer casar comigo, que está esperando por uma oportunidade. Então vai lá, Olá. se inscreve no aplicativo e vamos ver se é dessa vez que vai, tá? Então, boa noite. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente aqui até agora. Essa live vai ficar salva. Então, por favor, compartilhe com outras pessoas. Sigam lá o 639 App. Fiquem de olho lá no feed que tem a agenda das próximas lives, para que a gente possa continuar essa conversa, se conectando, se reconectando. Eu tenho certeza que vai ser bom para todo mundo. Tá bom? Edson, obrigado, querido. Obrigado. Edson está do outro lado do mundo. Edson, que horas são aí? Ficou com a gente até agora? 2h05 da manhã. Hoje amanhã, então vamos deixar o Edson dormir. Lígia, um beijo para você, querida. Prazer enorme, um prazer a todo mundo. Um beijo, até a próxima, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado, um abraço. Obrigado a todo mundo. Adeus.